A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você do Recife, você da região metropolitana, você que assiste a nossa programação lá da Zona da Mata, você do Agreste, do Sertão do estado de Pernambuco. Obrigado também a você que está em outros estados, talvez até em outros países ou outros continentes, mas acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, né? Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. E se você deseja enviar a sua pergunta, a sua dúvida, talvez você queira enviar uma mensagem, uma crítica, uma opinião ou sugestão, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, né? E de forma mais específica estamos estudando sobre o ministério de Eliseu, que foi o sucessor de Elias, este profeta extraordinário que operou muitos milagres. Você sabe disso, que o ministério de Elias e de Eliseu foram marcados, né, principalmente por milagres. Embora que não seja esta a função do profeta, fazer milagres, a maioria dos profetas apenas falaram em nome de Deus, mas Elias e Eliseu foram poderosamente usados por Deus para fazer coisas extraordinárias, muitos milagres, muitas maravilhas, que trouxeram benefícios muitas vezes a pessoas, a famílias, ou às vezes até mesmo a toda a nação de Israel. Nós já tivemos a oportunidade de estudar diversos milagres operados por Deus através do profeta Eliseu, não é? Eu poderia aqui relembrar aquilo que nós já estudamos, né? Citamos alguns. Por exemplo, Deus abriu as águas do Rio Jordão, não é? Após a trasladação de Elias. Você lembra disso? Ele pegou a capa de Elias e abriu lá o Rio Jordão. Também ele salvou 3 reis e os seus exércitos. Você lembra disso? Aqueles 3 reis que estavam sedentos, né, caminhando pelo deserto. E Eliseu profetizou dizendo que Deus iria mandar água, e Deus mandou água para saciar a sede daqueles 3 exércitos, e ainda deu vitória ao exército de Israel e de Judá naqueles dias. Também Deus multiplicou o azeite da viúva, aquela viúva que tem uma dívida, que não podia pagar, e os credores queriam levar seus 2 filhos. Deus multiplicou o azeite, ela pagou a sua dívida e ainda teve uma espécie de aposentadoria, de pensão para viver do resto. Através de Eliseu também, Deus deu um filho a Sunamita, você lembra disso, né? E anos depois, aquele menino morreu e Deus ressuscitou. Deus fez um duplo milagre na vida daquela mulher. Eliseu também tirou o veneno da panela, aquelas ervas que os jovens fizeram ali, aquele caldeirão, uma espécie de uma sopa, né? E colocaram ali aquelas ervas, aquele caldo de ervas, melhor dizendo, e havia veneno, foram colocadas ali ervas impróprias para que aqueles jovens comessem, e quando alguém comeu, disse, olha, tem veneno, tem ervas aqui venenosas, e Eliseu colocou farinha e tirou aquele veneno, né? Tirou o efeito do veneno que havia naquela caldeirada, posso dizer assim, naquela sopa, né? Ou naquele caldo de ervas. Através de Eliseu também, Deus multiplicou pães e algumas espigas para alimentar 100 homens. Deus também, através de Eliseu, ele curou o general Naamã da lepra, uma doença incurável. Também fez o ferro de um machado flutuar. Deus também, através de Eliseu, revelou os planos do rei da Síria, não é? E Deus fez muitos milagres. Eliseu orou para Deus abrir os olhos do moço e ele viu quando a cidade estava cercada de
um grande exército, né, de cavalos e carros de fogo. Depois Eliseu orou e Deus cegou o exército da Síria. Depois ele orou mais uma vez e Deus abriu os olhos do exército da Síria. E no último programa nós estudamos que num período de fome, uma fome extrema em Israel, quando Israel estava em um estado de sítio, né, cercado pelo exército da Síria, e a fome era tão extrema que as mulheres combinaram entre si para matarem e comerem seus próprios filhos de tanto desespero por conta da fome lá em Samaria. Mas, em dado momento, Eliseu profetizou que haveria fartura, haveria abundância de alimentos, e nós estudamos no programa anterior que 4 leprosos foram para o arraial dos Sírios. Deus fez com que os sírios ouvissem o barulho de um grande exército e fugiram, deixando todos os seus bens, até mesmo os seus cavalos, seus jumentos, e Israel, que estava faminto, pôde saquear agora o arraial dos sírios, e aquele general, por conta da incredulidade, morreu pisoteado. Então, como nós já dissemos em outros programas, né, o ministério de Eliseu foi marcado muito mais por milagres do que profecias. E o que é que estamos fazendo? Nós estamos estudando o ministério de Eliseu, estamos estudando esses milagres, que não é um tema escatológico propriamente dito, mas estamos procurando extrair lições para as nossas vidas. O que é que Deus deseja falar conosco? Eu não tenho dúvida disso, que esses milagres, esses prodígios, essas maravilhas e estas profecias foram registradas porque Deus não desejava falar só aquela geração. Deus desejava também falar com as gerações futuras. E eu espero que o Espírito Santo de Deus, não só através dos instantes finais, mas através de toda a programação da Rede Brasil, esteja falando a sua vida, ao seu coração. Então, cada milagre desse, cada profecia, nós estamos explicando dentro do seu contexto, trazendo o significado, trazendo a interpretação daquela profecia ou daquele milagre, mas estamos, acima de tudo, extraindo lições para as nossas vidas. E hoje nós estudaremos outro milagre operado por Deus na vida da sunamita. Lembra dela? Aquela mulher rica que havia feito bem ao profeta Eliseu. Sempre que o profeta Eliseu ia para Sunem, ela recebia o profeta em sua casa, né? O profeta poderia se alimentar na casa daquela mulher. E depois aquela mulher com o seu marido, combinou com o seu esposo, preparou um quarto, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, para que o profeta pudesse se descansar, pudesse se abrigar quando estivesse lá em Sunem. E Deus operou maravilhas, Deus operou ao menos 2 milagres na vida daquela mulher, na vida daquela família, posso dizer assim. Primeiro, Deus deu um filho, ela não tinha filhos, o seu esposo já era velho, e Deus deu um filho àquela mulher, e anos depois o seu filho veio a óbito, morreu, uma dor de cabeça, e terminou morrendo, e ela foi buscar o profeta Eliseu, que foi usado por Deus para ressuscitar o filho daquela mulher. Então aquela mulher já conhecia Eliseu, já teve experiências com Deus, 2 grandes milagres Deus fez na vida daquela mulher, e hoje nós vamos estudar sobre outro milagre que Deus fez na vida daquela mulher sunamita, que foi o milagre da restituição. Abre a tela, por gentileza. O tema do programa hoje é: a sunamita volta para a sua terra e tem os seus bens restituídos. Então aí estão 2 imagens meramente ilustrativas. À sua esquerda, a sunamita aí, conversando com Eliseu, pedindo uma orientação, uma direção, em um momento de fome, em um momento de escassez, triste, abatida, apesar de ser uma mulher rica, mas diante da fome que estava assolando Israel, e também a cidade de Sunem, ela estava passando por privações, necessidades também. E à sua direita, a ocasião em que o rei chama um dos eunucos para que ele restituísse os bens dessa mulher sunamita. Pode abrir a tela, por gentileza, vamos ler a introdução da nossa aula hoje. Diz assim: por causa da fome em Israel, o profeta Eliseu aconselhou a sunamita que se refugiasse juntamente com a sua família na terra dos filisteus. Ela precisou sair de Sunem, sair de Israel
e foi para a terra dos filisteus peregrinar lá por conta da fome. E após o período da fome, que durou 7 anos, a mulher voltou para Sunem e pediu ao rei que lhe restituísse a sua terra. Então o rei ordenou que um eunuco lhe restituísse todos os seus bens. Essa história está no segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Pode abrir a tela, por favor? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Traz a tela, por gentileza. Bem, é interessante que existem períodos de fomes que são apenas por conta de catástrofes naturais. Muitas vezes a fome vem por causa da seca, por causa da falta de chuva, a terra tornou-se improdutiva, os alimentos se tornam poucos. Às vezes a fome sobrevém por causa de um estado de sítio. Lembra disso? Nós estudamos no programa anterior, quando a Síria cercou a cidade de Samaria e houve fome na cidade por conta do estado de sítio. Mas às vezes a fome, ela é provocada por Deus. O texto deixa bem claro que é Deus quem provoca esta seca. Abre a tela mais uma vez para nós lermos. Então, o que é que Eliseu vai dizer à mulher? Levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome. Olha, é Deus quem traz a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Traz a tela. E alguém pode perguntar: mas por que um Deus tão bom, um Deus tão piedoso, um Deus tão misericordioso, ele chamou a fome? Bem, para castigar, para punir, para abrir os olhos da nação. Quais eram os períodos em que Deus mandava juízo, Deus mandava o castigo, Deus mandava a fome? Era período de apostasia, de idolatria, de abandono da fé. Guarde o que eu vou lhe dizer. Nenhuma nação, nenhum povo que se afasta de Deus poderá prosperar. Isso é o Brasil ou qualquer nação. Eu vou repetir e vou dizer isso com muita convicção. É impossível que um povo ou uma nação se afaste de Deus e prospere. É impossível. A história de Israel mostra isso. E se você puder, antes de dormir hoje, leia Deuteronômio capítulo de número 28. Quando o povo de Israel estava prestes a conquistar Canaã, Deus se utiliza de Moisés para dizer a Moisés que se o povo cumprisse a palavra de Deus, cumprisse os mandamentos, Deus disse que iria abençoar. Deus disse: as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você será bendito no campo, será bendito na terra, será bendito você, sua família, seus animais. Eu vou abençoar vocês. Mas, a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, aí Deus diz assim: porém, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não guardarem os meus mandamentos, se vocês não me obedecerem, então as maldições virão sobre vocês. Vocês serão malditos na sua casa, na sua terra, no seu campo, os seus animais, tudo será maldito. E eu quero deixar bem claro aqui, que isso, até mesmo o juízo, até mesmo o castigo de Deus, isso é uma forma de Deus demonstrar amor. Sabia disso? É. Porque quando Deus repreende, quando Deus castiga, é porque ama. É um princípio bíblico. Deus disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, mesmo quando Deus mandava a fome, não é que Deus sentisse prazer de ver o seu povo sofrendo, ver o seu povo padecendo. Não é porque Deus sentia prazer de ver as pessoas famintas, não. Era para abrir os olhos. É para que eles reconhecessem o seu erro, é para que eles reconhecessem o seu pecado, é para que eles chegassem perto de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu cito muito esse livro aqui, mas eu vou citar mais uma vez.
Se você ler o livro dos Juízes, você vai perceber isso. Quando o povo se afastava de Deus e adorava outros deuses, outros ídolos, Deus entregava nas mãos de uma nação estrangeira. Aí o povo voltava-se para Deus, buscava o Senhor, clamava ao Senhor, aí o Senhor levantava um juiz, e enquanto aquele juiz julgava, havia paz, havia prosperidade, havia progresso em Israel. Mas quando o juiz morria e o povo tornava a transgredir, aí Deus mandava outro castigo. Aí eu vou fazer uma pergunta a você, e você não precisa nem ser teólogo para responder. Se alguém se afasta de Deus, uma pessoa, ou uma família, ou uma nação, se afasta de Deus, e Deus continua abençoando, fazendo aquele povo prosperar, eu pergunto, quando é que eles vão se voltar para Deus? Nunca. Eu vou dar um exemplo do Novo Testamento. O que foi que aconteceu com o filho pródigo? Você conhece a história, né? Lucas 15. Ele tinha tudo. Ele estava na casa do pai. Ele tinha boa refeição. Ele tinha um bom trabalho. Ele tinha uma herdade. Ele tinha boas vestes. Ele tinha servos ao seu dispor. Ele tinha tudo. Mas é como se aquele jovem começasse a olhar além das fronteiras da sua propriedade, além das cercas que delimitavam a casa do seu pai, e ele pensou numa vida de orgia, de aventura, de prazeres, de alegrias, e ele pediu ao pai a parte da herança. Eu pergunto, era desejo do pai dar a herdade naquela época? Não, não era tempo ainda. Era desejo do pai que o filho saísse de casa? Não. Era desejo do pai que o filho fosse para longe? Não, mas o pai deixou. Que coisa interessante. O pai não mandou prender, não mandou amarrar, não mandou fechar as portas. Não disse que não dava. Você quer, meu filho? Não é meu desejo, mas se você quer, está aqui. E o que acontece? Por um momento, por um período de tempo, aquele jovem prosperou. Teve alegria, prazeres, diversões, amigos. Mas depois, acabou o dinheiro. Os amigos foram embora. Não tinha emprego. Não tinha o que comer, e o único trabalho que aquele jovem conseguiu foi cuidar de porcos, que não era comum judeu cuidar de porco. Judeu cuidava de ovelhas, de porco não. Judeu não cria porcos. É um animal imundo para o judeu. Mas aquele jovem teve que se submeter. E pior do que isso, ele desejou comer as alfarrobas. Ele desejou comer os alimentos que eram dados aos porcos. E seja sincero, não é isso que acontece com todo mundo que se afasta de Deus? É igual, a história se repete. No início, sabe, quando a pessoa sai da igreja, deixa Jesus, aí olha, é assim de amigos, prazeres, noitadas, alegrias, prazeres efêmeros, mundanos. Aí a pessoa fica encantada com o mundo. Parece até que ele agora vai alcançar a felicidade, mas dura pouco. Porque a alegria que o mundo oferece, ela é passageira, ela escraviza e leva para o inferno. Eu vou repetir essa frase. A alegria oferecida pelo mundo, ela é passageira, ela escraviza e ela leva para o inferno. É impossível, guarde o que eu vou lhe dizer, é impossível que uma pessoa, uma família ou uma nação seja feliz distante de Deus. Nós estamos vivendo um momento de dúvidas e incertezas na nossa nação. Não sabemos ao certo o que vai acontecer. Mas uma coisa eu posso dizer aqui, com muita convicção, seja qual for a decisão, seja o que ocorrer na nossa nação, o segredo do progresso, o segredo da prosperidade da nossa nação é aproximar-se de Deus. É impossível que o Brasil prospere se o Brasil se distanciar de Deus. A história de Israel mostra isso. Porque se o Brasil afastar-se de Deus, consequentemente vem juízo. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui. Quem é que manda chuva? Quem é que tem um controle para mandar chuva? Quem é que pode fazer a terra produzir, florescer, crescer, brotar, produzir? Quem é o dono
da lavoura, da agricultura, é Deus. Então, muitas vezes, Deus manda a fome, o castigo, mas é por amor, é por misericórdia. É para dizer assim, abre teus olhos, rapaz, volta para mim. E nós vamos perceber isso, que tem fome, eu vou deixar bem claro aqui. Nem todo período de fome é necessariamente um castigo de Deus, não. Eu já falei aqui que às vezes uma seca, uma catástrofe da natureza, às vezes vem um terremoto, um tsunami e depois isso provoca fome. Não posso atribuir todas as catástrofes a Deus, não. Mas posso dizer sim, que muitas vezes é Deus quem manda a fome como uma forma, um meio de abrir os olhos das pessoas, das nações e dizer assim, olha, vocês estão fora do meu projeto. Se aproximem de mim que eu mudo a história, eu mudo a situação. Lendo a Bíblia, eu vou perceber que houve períodos de fome em vários períodos. Houve fome nos dias de Abraão, ele teve que ir para o Egito. Houve fome nos dias de Isaac, ele teve que ir para Gerar. Houve fome nos dias de Ruth e de Noemi, você sabe disso. Houve fome nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, e algumas desses momentos de fome foi provocado por Deus. Foi Deus quem provocou a fome. Então, quando Deus provoca ou chama a fome, como disse o profeta, é uma forma de castigar o povo e trazer o povo para perto de si. Então, nesse período de fome, nesse período de escassez, aquela mulher que havia sido tão gentil, tão generosa com o profeta, aquela mulher que muitas vezes deu refeição ao profeta, que providenciou um quarto, ela agora estava sem saber, apesar de ser rica, mas a riqueza serve de quê? No momento de fome, que a terra não está produzindo. Não serve de nada. E aí o que acontece? O profeta vai dizer a ela que ela vai peregrinar em outras terras. Volta o texto mais uma vez, versículo 1 ainda. Diz assim, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai-te, tu e a tua família, peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor foi Deus que chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E eu aí aprendo outra lição. Outra lição que eu aprendo. Mesmo aquela mulher de bem, mesmo aquela mulher generosa, quando eu falei sobre esses 2 milagres que Deus fez na vida da sunamita, dessa mulher anônima, eu falei sobre várias virtudes. Se você não assistiu esse programa, vá lá no YouTube e assista. Muitas virtudes dessa mulher. E apesar de ser uma pessoa de bem, uma mulher trabalhadeira, uma mulher generosa, uma mulher que fez o bem ao profeta, mesmo assim, passou pelo momento de escassez. E o que é que eu aprendo? Que mesmo pessoas de bem, pessoas que são crentes, mesmo pessoas que cuidam dos profetas, passam por momentos de escassez. Houve a necessidade dela peregrinar na terra dos filisteus, dela sair de Israel. Então, vieram as circunstâncias adversativas. Mesmo aquela mulher rica teve que deixar a sua terra, deixar a sua fazenda, deixar... Por quê? Porque não tinha alimento, não estava chovendo. Então, o que é que eu aprendo também? Que mesmo pessoas de bem, servos e servas fiéis de Deus, passam por provações, por adversidade. Eu vou ser mais direto, tá? Eu vou ser muito claro aqui, muito transparente. Se o Brasil, nos próximos anos, se afastar de Deus, vai vir fome, vai vir miséria, vai vir desemprego, vai vir muita coisa ruim. E essa é a verdade. Os que servem a Deus e os que não servem terminam padecendo também. Terminam sofrendo. Essa é a verdade. Agora, não tenho dúvida disso. Deus cuida dos seus. Eu vou repetir essa palavra. Deus cuida dos seus. Vem o aperto, vem a fome, vem a miséria, mas Deus vai cuidar de nós. Guarda esta palavra. Ela teve que ir peregrinar noutra terra. Foi o escape de Deus. Deus sempre tem um escape. Em momentos de fome, em momentos de escassez, Deus sabe o que faz. Lembra de Elias? Deus disse a Elias, toma a água do ribeiro e eu vou mandar que o corvo te alimente. Aí o corvo chegava de manhã e de tarde, pão e carne. Depois secou a água do ribeiro. Vai para Sarepta, tem uma viúva lá, vai cuidar de você. Chegou lá, só tinha uma viúva lá com o seu filho, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite
Elias orou, Deus multiplicou, nem faltou azeite, nem faltou farinha, Deus multiplicou. Depois Elias fugiu de Jezabel, estava passando privação, passando fome, necessidade, sem ter o que comer. Deus mandou anjo e mandou pão e água para Elias. Coma pão e beba água, porque longa é a tua caminhada. Depois Deus usou o próprio Eliseu para multiplicar o azeite da viúva, para pagar a sua dívida, e ainda ficou com a aposentadoria. Depois multiplicou pães e cevada para satisfazer a fome de 100 homens. Enfim, depois Deus mandou fazer um bocado de ervas, e quando havia ervas que eram venenosas, Deus mandou colocar farinha e eles comeram, não tinha veneno, e a comida ficou ainda mais saborosa, ficou ainda mais nutritiva. Deus é assim, Deus cuida. Não se desespere. Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus. Deus tem o seu caminho na tormenta, não se desespere. Se você está passando por um momento de crise, de escassez, de privação, de necessidade, eu quero lhe dizer nessa noite, com muita convicção, não se desespere. Deus cuida dos seus. Ele cuida até das aves do céu, Ele cuida até dos lírios do campo, quanto mais de nós. Não foi isso que Jesus ensinou? Leia Mateus 6. Que nós não devemos viver ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que comeremos, pelo que vestiremos. Aí Jesus diz assim: o Pai Celestial alimenta até as aves do céu, que nem trabalham. Os lírios do campo, que nem trabalham, nem, não ceifam. Olha como eles estão vestidos, olha como Deus os veste. Deus cuida de nós. Guarde esta palavra, Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus. Passa a tela, por gentileza. Aí diz assim: e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Aí eu digo aqui que tudo tem o tempo determinado. Eu vou repetir esse texto, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Teve um período que aquela mulher era rica, uma mulher abastarda. Ela era tão rica, aquela mulher, que um dia o profeta Eliseu quis fazer alguma coisa por ela. E perguntou assim: o que é que eu posso fazer pela senhora? O que é que eu posso fazer por você? Você tem sido tão generosa? Quer que eu fale com o rei a teu respeito? Ou ao chefe do exército? Ele disse: não, eu estou bem, no meio do meu povo. Eu habito no meio do meu povo, como que diz assim, eu estou muito bem, obrigado. Ela não tinha necessidade de nada, mas agora veio o momento da fome, da escassez, da peregrinação. E o que é que eu aprendo? Tudo tem um tempo determinado. E sabe o que Deus quer de nós? Eu vou lhe dizer, que nós sejamos fiéis a Ele, na fartura, na abundância, mas também na privação e na necessidade. Deus quer que eu seja fiel a Ele quando eu estiver trabalhando com um bom salário, plano de saúde, me vestindo com roupa de grife, mas Deus quer que eu sirva a Ele com fidelidade quando eu estiver desempregado ou doente, quando estiver usando roupas doadas ou usadas de outras pessoas. Deus quer que eu seja fiel a Ele quando eu tiver condições de ir com a minha família para os melhores restaurantes e comer as comidas mais saborosas que agradam ao meu paladar. Mas Deus quer que eu seja fiel a Ele quando eu estiver passando um momento de escassez e não tiver na minha casa muito alimento, muita fartura, muita abundância. Eu vou ser prático. Aquele período de você comer cuscuz com margarina porque não tem nem ovo. Eu quero ser prático aqui. Tudo tem o tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus às vezes permite que a pessoa perca tudo. Guarde o que eu vou lhe dizer. Deus às vezes permite que a pessoa perca tudo. Sabe aquela mulher rica, abastada, que o profeta disse: quer que eu faça por você? Não quero nada, não preciso de nada. Eu vou falar ao rei, nem fale que eu não preciso de nada. Mas agora deixou a sua terra. Deixou tudo para peregrinar na terra dos filisteus. Detalhes, ela foi na direção de Deus. Cuidado para você não ir na sua direção. Ela foi na direção de Deus. Foi o profeta quem disse: vai peregrinar noutra terra, porque vai vir um período de fome. Deus chamou a fome e vai durar 7 anos. Cuidado para não seguir a sua direção, porque você pode quebrar a cara. Ore a Deus: o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Porque
porque Deus vai direcionar, Deus vai falar com você, Deus vai lhe dirigir, Deus vai lhe orientar. Aquela frase que eu sempre uso aqui no sentido figurado. O GPS espiritual de Jeová. Perguntar a Deus, para onde eu vou, o que é que eu faço, Senhor? Não vá tomar decisões precipitadas, porque senão a luta aumenta. Não vá sair da sua terra para outra terra sem a direção de Deus, porque senão acontece como aquela história que a gente ouve muito no ciclo de oração, né? Às vezes a pessoa pega o carro para ir para outra cidade sem a direção de Deus, chega lá, a prova já chegou primeiro, porque ela foi de avião. Não é assim? Então tenha cuidado. Siga a direção do alto, procure saber qual é a vontade de Deus. O que é que eu faço, Senhor? Nesse momento de fome, de escassez, perdi tudo. Deus tem um caminho na tormenta. Ela foi, mas foi na direção de Deus, orientada pelo homem de Deus, que foi o profeta. Passe o texto, por gentileza. Aí o que acontece? E sucedeu que ao cabo de 7 anos depois, passou a fome, glória a Deus. Porque, traz a tela, há um tempo determinado, eu disse aqui, passou-se a fome, passou aquele período de escassez, tornou a chuva, a terra começou a brotar, a produzir, a mulher estava lá, em outras terras, mas ouvi dizer assim, olha, acabou a fome em Israel, ela volta, abre a tela, e voltou e foi clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ela foi pedir, olha, eu tive que sair por conta da fome, eu fui peregrinar na terra dos filisteus, e eu quero a minha terra de volta, eu quero, né, possivelmente já estava ocupada, porque tem gente que é assim, né, que gosta de ocupar o que não é dele, né, gosta de invadir terra que não é dele, desde os tempos bíblicos que tem isso. E ela foi clamar ao rei, abre a tela por gentileza, e o que acontece? Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Olha, que coisa extraordinária. Como é bom ouvir falar dos feitos de Deus, das obras de Deus, das maravilhas de Deus. Sabe por quê? Porque isso acrescenta a nossa fé. A Bíblia não diz o nome desse rei, não sabemos ao certo quem estava reinando em Israel nessa época, mas o rei tinha uma virtude. O rei chamou Geazi e disse assim, olha, conta os feitos, os milagres, as obras, as maravilhas que Deus fez através de Eliseu. E Geazi começou a contar ao rei, né? Falar dos milagres, das bênçãos, do que Deus fez. Olha como é importante. É tão importante dizer o que Deus fez por nós, para que isso acrescente a fé de alguém. Aquilo que Deus fez, os milagres, as obras, o que Deus fez, conte, compartilhe, fale a outras pessoas, porque isso acrescenta a fé. E o rei ficava pedindo a Geazi, olha, conta como foi os milagres, e Geazi começava a contar ali ao rei os milagres, os feitos, as obras, as maravilhas. Naquela época, né, não tinha a Rede Brasil para assistir o programa, em instantes finais, para o professor Givanildo contar, mas ele contava lá ao rei, até porque ele foi testemunho ocular, ele vivenciou. E uma das histórias que Geazi contou ao rei foi a história da mulher de Sunem, a sunamita. Foi o duplo milagre que Deus fez na vida dela. O primeiro milagre, deu o filho quando ela não tinha filho e o esposo era velho. E segundo, quando o filho morreu, Deus ressuscitou. Olha, Deus trabalha muitas vezes no silêncio. Guarda esta palavra. Às vezes Deus trabalha de uma forma que todo mundo vê, todo mundo percebe, como Deus trabalhou lá em Israel muitas vezes, mandando codornize, mandando coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, mandando maná, todo mundo via. Mas às vezes Deus trabalha no secreto. Às vezes você não está vendo, mas Deus já está trabalhando no anonimato, no secreto. A mulher estava peregrinando, mas o rei dizia assim, conta, Geazi, conta as experiências, conta os milagres. E uma das histórias que Geazi contou ao rei foi a história da sunamita, da mulher de Sunem, dessa mulher rica, que Deus fez 2 milagres na vida dela. E de repente o que é que acontece? A mulher volta e vai clamar ao rei. Detalhes, o rei poderia ver ela como uma pessoa qualquer.
como uma mulher, qualquer uma do reinado. Mas quando ela contou, Geazi trouxe a lembrança, a memória do rei. Sabe quem é essa mulher aí? Sabe não? Olha, não foi essa mulher que Deus deu um filho? Não foi essa mulher que Deus ressuscitou o filho dela? Aí trouxe a lembrança, a memória do rei. Passa a tela, por gentileza. Pode passar o texto. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha que coisa interessante. É o que nós chamamos de providência. Eu não vou chamar isso de coincidência. Eu vou chamar, de teocidência. Uma coincidência provocada por Deus. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, olha aqui, sabe quem é essa? É a mulher e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. Pronto, meu rei, olha aqui, ó, essa mulher, traz a tela. Essa mulher aqui, ela não podia ter filho, o marido dela velho, Deus, olha aí o filho dela aí, ó. Esse menino morreu, rei. Eu contei essa história, pronto, foi esse menino que morreu. Olha ela aqui. E aquilo comoveu o coração do rei. Deus estava trabalhando, fazendo com que a fé nascesse no coração do rei. E quando Geazi diz, olha essa mulher e esse é o filho, aí o coração do rei já estava quebrantado. Passa a tela. E o que foi que o rei fez? E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou, como que diz assim, conte aí como foi. E aí ela contou, do jeito que aconteceu e do jeito que Geazi havia dito. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, olha o rei chamando o eunuco, olha Deus trabalhando, faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. O que é que eu aprendo aí? Eu aprendo sobre o milagre da restituição. Aquela mulher rica, aquela mulher abastarda, aquela mulher que tinha muitos bens e que fez bem ao servo de Deus, havia perdido tudo. Havia saído da sua pátria, da sua terra, foi peregrinar em outras terras, e quando volta, ela agora vai clamar ao rei. Dá-nos a entender agora que ela não podia voltar simplesmente para a sua terra, porque tinha que clamar ao rei, tinha que ter autorização. E o rei chamou o eunuco e disse assim, devolve, restaura, restitui. Qual é a grande lição que nós aprendemos? É que tudo tem um tempo determinado. Tem tempo que você está bem, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, plano de saúde, você talvez tenha condição de ter sua casa, seu apartamento, seu carro, está tudo bem, de repente o vento sopra, vem a adversidade, aí às vezes você termina perdendo tudo, não é? Quantos exemplos de pessoas que faliram, quebraram, tinha um comércio, tinha um negócio, quebrou, faliu, ficou endividado, nome sujo, não pode pagar. E eu quero dizer nessa noite, e com muita convicção, que por mais difícil que seja a situação, e impossível ou insolúvel seja considerado o seu problema, eu quero dizer que Deus é o Deus da restituição. Deus, ele tem o poder de criar situações para devolver aquilo que você perdeu. Talvez passaram-se anos, talvez aquela propriedade, talvez aquela empresa, talvez, não sei o que foi que você perdeu, mas eu quero dizer que aquela mulher, no momento da fome, ela busca a direção de Deus, ela vai embora, mas quando volta a chover em Israel, volta a terra a produzir, ela volta para a sua terra. E ela poderia começar do zero novamente, começar do nada, não é? Porque havia perdido, né? Havia saído da sua terra, possivelmente alguém já estava habitando, mas agora o rei, aquele que controla tudo e todos, Deus trabalha no coração do rei. E o rei chama o eunuco. O rei estava quebrantado. Depois de ouvir os feitos, as obras, os milagres feitos por Deus através de Eliseu, o rei diz assim, chama o eunuco e diz assim, olha, devolve tudo o que ela tem. Volta a tela mais uma vez para eu concluir o programa lendo. Aí o rei disse assim, olha, faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Quero concluir o programa hoje dizendo com muita convicção
que se você perdeu algo, Deus é poderoso para devolver, para restituir, para restaurar e te devolver novamente aquilo que você perdeu. Quer seja bens espirituais ou bens materiais. É claro que o mais importante são os bens espirituais. Se você perdeu por alguma razão a sua salvação, se você já não tem mais a certeza de salvação, Deus deseja restituir, restaurar. Isso é o mais importante. Muito mais importante do que Deus restaurar uma casa, um carro, uma empresa, seja lá o que for. Deus quer restituir bênçãos espirituais. Mas além das bênçãos espirituais, Deus é poderoso para restaurar e restituir o que você perdeu.